Muito bem, a paz do Senhor, irmãos. Esse vídeo aqui é para falar um pouco, né, do meu chamado para pastorear. Como sabe, eu sou o pastor Sérgio, fundador do Ministério da Igreja Pentecostal Graça e Paz no Brasil. Só tem uma Graça e Paz, Igreja Pentecostal Graça e Paz só é o meu ministério que tem no Brasil, né? Existe muitas Graças e Paz aí, mas Graça e Paz, Ministério de São Paulo, aí lá vai. Jandira, mas Igreja Pentecostal Graça e Paz é só essa, né? Fizemos 15 anos neste ano passado e agora nós vamos para 16. Então, rapidamente eu vou dizer aí, meu testemunho vai ser curto, pequeno, se você quiser assistir ele completo um pouco mais, com riqueza, tem aí, né, o testemunho do pastor aí, pastor Paulo Sérgio D.A. No meu canal mesmo, você 3 horas de relógio. Bom, o que eu, aqui neste momento, tenho a dizer? Por que Deus me chamou para pastorear? Eu confesso para vocês, irmão, que eu odiava, assim, pastor. Eu fui criado num evangelho, nunca bebi, nunca fumei, né? Nunca entrou a bebida alcoólica na minha boca, nunca cigarro nenhum, maconha, isso, aquilo, outro. Conheço o que é maconha, conheço o que é cocaína, porque quando eu trabalhava na Guarda Municipal em São Paulo, a gente fazia muita apreensão desses materiais. Mas graças a Deus nunca provei, nunca cheirei, não passa, não tem nas minhas veias químicas maléficas nenhuma. Então eu me considero nesse lado um nazireu, né? Jesus me escolheu justamente para isso, né? Nunca fui de me misturar em prostituição, bebida, jogos né? Eu sempre fui uma pessoa mais assim, deixada de lado na minha casa, não curtia muita coisa não. Então eu era uma pessoa sempre diferente, mas eu vou dizer uma coisa, a gente foi criado num outro ministério, e eu não vou dizer né, o ministério agora, mas nas outras, no testemunho tem, mas eu vou dizer o meu chamado para pastor. Bom, existe 2 tipos de chamados para pastor. Existe 2 tipos. O primeiro é o chamado enviado por Deus. O segundo é o enviado pelo homem, né? O segundo é enviado pelo homem. Então é aquele chamado pelo homem. Aquele chamado pelo homem é aquele que ele se acha que ele é um pastor e também deve chegar aí e impor as mãos precipitadamente às pessoas. Aí porque é seu pai, é sua mãe, é seus irmãos, é seus tios, é seus parentes, é o melhor amigo. Então eles pegam qualquer cachorro, que eu digo, e colocam em cima do altar de Deus para profanar o santuário, como nós temos visto aí, profanado o santuário, né? Pessoas que se intitularizam pastor, se titulam pastor e acaba profanando o santuário. E na verdade não tem unção, é uma pessoa carnal, é uma pessoa que incentiva a igreja a pecar, e costuma fazer aí uns tal de retiro, e lá desses retiros tem prostituição, é uma igreja misturada com o mundo. Então essas pessoas não foram chamadas de Deus, foram criadas pelos homens, foram criadas pelo inferno, a estratégia de Satanás infiltrada na igreja. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu não gostava, eu era de uma determinação, de uma igreja que antes tinha muita doutrina, hoje está um lixo, hoje está uma porcaria. Claro, com exceção de muitas pessoas que estão lá dentro, que são fiel a Deus, mas com certeza Deus vai mostrar elas e elas vão se espirrando aos pouquinhos, porque os que têm que se salvar vão se salvar. E eu odiava dizer que era, eu odiava dizer que eu tinha um pastor, embora fui criado assim no evangelho, né? E naquele momento, então, eu me lembro que nós éramos de uma determinada igreja, e quando o pastor chegava na porta da frente da minha casa, mesmo sendo aquele meu pastor, sei lá, né, eu ficava indignado. Eu ficava indignado porque aquele pastor só ia na minha casa, que eu morava, fui criado com minha avó, hoje ela está com Jesus, só para receber o dízimo, só para pegar o cascalho. E eu ficava invocado, eu dizia, né,
para ele, para minha avó, que aquele pastor era um mercenário, que o cara ia lá só para tirar o dízimo, para buscar o dízimo. Quando ela estava doente, ele não ia visitar nem nada, e aquele negócio foi... Aí isso ali foi me criando aquela reboliço, né? E eu também tinha costume até mesmo de falar que esses pastores, eles pegam os dízimos dos irmãos para ficar curtindo a vida, né? E eu não sabia o que eu estava falando. Eu disse, alguém um dia disse, rapaz, um dia se você for pastor, eu falei, jamais. E uma certa vez eu saí da minha denominação e fui para uma outra denominação onde eu me batizei, que eu já fui criado nessa primeira, mas depois fui para outra e lá me batizei. Chegando lá, um dia eu resolvi passar no bazar aqui em Belo Horizonte e foi mais ou menos em 80 e 90, mais ou menos em 92, mais ou menos assim, né? Ou 80, ou 91, ou 90 mais ou menos. Aí eu era dessa igreja e eu batizei lá e tal, aquilo outro, e de repente eu passei no bazar e achei, de repente entrei no bazar e vi ali um conjunto de terno. E aquilo ali me subiu uma vontade de comprar aquele negócio ali, mas eu nunca andei com aquilo. Detestava gravar, detestava isso. E aí eu resolvi. Eu era tocador da igreja e eu resolvi comprar aquele terno. E comprei aquele terno. E quando eu comprei aquele terno, eu cheguei na igreja com ele. E eu com a guitarra na mão, e de repente uma irmã disse para mim assim, nossa, irmão Sérgio, você tá parecendo um pastor. Você tá parecendo um pastor, irmão. Me subiu uma ira, me subiu um ódio. Eu olhei para ela e disse, irmã, se a senhora me falar de novo que eu pareço um pastor, eu vou descer essa guitarra na tua cabeça e não volto mais nessa igreja. E aí ela pegou e falou, nossa, mas não sei o quê. Bom, até ali, né, não entendi, mas era uma profecia de Deus sobre a minha vida que Deus estava revelando. E eu odiava pastor. Mesmo eu congregando, mesmo eu indo à igreja, minha família frequentando a igreja, eu detestava aqueles mercenários, porque eu via eles, que aqueles ali, eles apacentavam mais os bens das ovelhas do que as ovelhas. Isso me revoltava. E eu entendia que dízimo é bíblico, eu entendia que tudo isso é bíblico, mas eu entendia que aqueles pastores só apacentavam as pessoas só para realmente pegar os seus dízimos, suas ofertas. E eu disse para mim, não, jamais eu vou viver, eu vou ser um pastor, jamais, eu não quero nunca. For para mim ser um pastor, para ser um mercenário igual esses mercenários, eu não quero ser nunca. E nesse dia, essa irmã chegou e me falou, né? E eu queria quebrar a guitarra na cabeça dela. Passou-se. Um certo dia eu estava tocando lá no altar, e eu gostava muito daquele pastor, daquele ministério, era um jovem, pastor jovem, casado, né? Então, eu era solteiro ainda. E aquele pastor chegou e estava pregando em 1 Coríntios capítulo 11. E ele pulou uma parte lá que fala sobre as mulheres, né? Sobre não cortar o cabelo comprido e tal, aquilo outro. E eu conheço esse ensinamento, porque as mulheres devem ter cabelo comprido. Devem ter, porque inclusive elas são identificadas pelos seus lados femininos. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11, né, a seguir, que o cabelo foi dado em lugar de véu. Né? Em lugar de véu, o cabelo foi dado em lugar de véu, não é a mulher usar véu. Mas também quero dizer que, igual tem a igreja, a Congregação Cristã do Brasil, tem outras igrejas aí que usam o véu, né? Eles entendem que Deus só recebe a oração deles usando o véu, né? Fica meio perigoso que quando alguma das mulheres estiverem no ponto de um ônibus e haver um assalto e ela tiver que falar com Deus, ela esqueceu o véu em casa e lascou tudo, né? Aí como é que é? Vai morrer porque não pode falar com Deus que não está com o véu. Mas eles pecam em usar o véu? Não, eles não pecam em usar o véu, né? Lógico que não, porque isso é a doutrina deles. Mas a mulher, né? O véu da mulher, o verdadeiro véu da mulher é o próprio cabelo, né? É o próprio cabelo. Então não vou dar aqui explicação sobre isso não, porque senão fica longo. Então veja bem. Então naquele momento eu cheguei e disse para esse pastor, por que o senhor não pregou isso aqui, a Bíblia e tal, que eu vou tirar uma igreja, que hoje essa igreja virou o capeta, hoje tem o diabo lá dentro. Hoje eles fazem até festas de Halloween, faz festa de quadrilha, carnaval de Jesus Cristo, virou o diabo, certo?
Então, veja bem, então, infelizmente, muitas pessoas estão apodrecidas lá dentro e não acordaram. Mas a carne propicia para o pecado, né? Então, veja bem, então naquele momento ele disse, não, eu não posso pregar isso aqui, que se eu pregar isso aqui, como é que eu vou fazer para me manter a minha família? Né? Se eu pregar isso aqui, eles vão me mandar embora. Eu falei, mas você concorda que isso aí está certo, que é a Bíblia? Ele falou, concordo, mas eu, não é eu que posso falar isso aqui. Eu peguei e falei assim, então tudo bem, bati no ombro dele e falei assim, olha, é o seguinte, eu pensei que eu estava aqui servindo a um Deus e apacentado por um pastor, mas infelizmente consegui ver que você é um mercenário, eu não vou ficar aqui, vou embora. Aí eu saí da igreja, certo? E certa vez, então, eu estava, passei por uma igreja, por outra, por uma, eu conheci várias igrejas, várias doutrinas. Então, quando eu meto o pau numa igreja aqui e tal, que nas doutrinas dela, porque eu já conheço. Eu não falo de placa de tiro de igreja, não salvo ninguém. Agora a gente fala das atitudes desses mercenários. Eu não falo do verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor, ele tem palavras que realmente convence pelo Espírito Santo de Deus o pecador. Agora, esses mercenários só apacentam mesmo bens. Igual você vê, tanta campanha do capeta que existe nessas televisão, nessas redes aí, aqui na internet, é campanha do chulé, né? Oh, meu Deus do céu, tem uns cílios do capeta misturado com a pombagira que põe as mulheres dele para pôr os pés lá com o chulé, os irmãos vai pegando os pés da mulher dele, né? E vice-versa, é uma baixaria. Vira uma apostasia muito grande, mas é bom que isso aconteça mais rápido, porque sendo assim, o Jesus logo arrebata a noiva dele. Mas aí o que acontece? Então, neste momento, eu peguei e passei de igreja, fui para a igreja, e Jeová disse, e por muitos anos, alguns anos depois, Deus me chamou, eu disse, e usou vários vasos dizendo que ele tinha me escolhido para pastorear. Eu falei, epa, esse negócio tá ficando feio, viu? Aí eu corri de um lado, fui para o outro lado, é outro homem, outro vaso, ó, Deus te chamou, Deus tem um chamado para você, eu vi você apacentando, eu falei, ah, tá, tô fora, meu Deus, não faz não, e tal, e foi indo. Eu falei, meu Deus do céu, olha eu bebendo da água que eu não queria. E passou-se algum tempo, fui para São Paulo, e entrei na Guarda Municipal, trabalhei, babá, né, fui para Rondônia, tá. Aí o que acontece? Aí um dia, né, quando o Senhor já tinha me quebrado, quando o Senhor já tinha me feito entender que seria eu um pastor, ele enviou uma pessoa de longe, né, mas nessas alturas eu já estudava a Bíblia, já, né, já fazia, ó, lia muitos livros e tal, aquilo outro, então eu procurava me santificar. Aí Deus enviou alguém lá de longe lá e disse que iria me ungir, né? Eu falei que só aceitava se Jesus me mostrasse que era verdade. Ele fez uma campanha em 7 dias, eu fiz no monte, e eu falei para ele, se Deus mostrasse a ele a mesma coisa que me mostrasse em visão, eu ia chegar e ia eu ia chegar e ia, como é que fala? Falar para ele, né? E no final da conta, Deus revelou e não revelou para ele. Me deu uma visão e, e não revelou para ele. Mas quando eu disse, então não tem negócio, não precisa de vir me ungir. Inclusive fui ungido por uma pessoa que ele era vice, né? Vice da igreja da Portas Abertas em Belo Horizonte na época, né? Na Portas Abertas. Depois passou a ser Ebenezer de Cristo, né? A igreja pentecostal Ebenezer de Cristo. E aí, o que acontece? E aí, eu contei a visão, a mulher dele pegou antes de contar a visão para mim, né? Antes de eu contar a visão para eles, ela contou a primeira visão que ela teve. Não, pastor, eu tive uma visão com o senhor. Se valer, eu vou falar. E aí, irmão, ela contou, a mulher dele contou e bateu a visão certinha. Então, eu aceitei a unção, porque existe o chamado pela unção e o chamado pela a carne, os carnão, né? Então, Deus me chamou pela unção, porque eu era de jejum, de oração, entendia um pouco mais a palavra. E nisso Deus me prometeu me dar um ministério e tal, aquilo outro, porque as pessoas não queriam me aceitar por causa desses ensinamentos que a gente tem que preservar. E passado alguns dias, algum tempo, depois da unção, Deus me levou eu até, eu tive 3 horas da tarde, me levou eu até o inferno, eu fui ao inferno. Né? Eu estava dormindo e de repente uma mão me arrebatou, me levou dentro do inferno. E quando eu entrei no inferno que eu vi, eu fiquei desesperado, olhei, nunca tinha visto aquilo. E de repente eu vi as mulheres acorrentadas nas rochas pegando fogo, gritando, as suas carnes caindo. E elas vinham até a nós, elas olhavam, nós estávamos mais ou menos, eu sabia mais ou menos que nós estávamos numa altura de uns 3 metros de altura. A gente sabia disso. Então Jesus do meu lado direito, mas eu não via ele, mas eu falava só na mente, ele já me respondia.
E aí eu peguei, olhei, e aquelas pessoas gritavam, né? Por favor, Jesus, tira a gente daqui, Jesus, tira a gente daqui, eu não quero ficar aqui. Eu olhava para, eu dizia, não, Jesus, quem não quer ficar aqui sou eu. E aí foi indo. Aí eu peguei e falei assim, Jesus, vamos embora, Jesus, me leva daqui. Aí ele disse, não, ainda preciso que você venha comigo. E ele me levou dentro dos infernos, no meio dos infernos. Chegou lá, tinha uma roda de demônios, né? Tinha 6 demônios gigantes, todos eles tinham cabeças de animais. Um era de jacaré, outro de serpente naja, outro era de hipopótamo, outro era de tigre, outro era de rinoceronte, outro era... E eram alguns assim. E eles eram grandes, enormes, gigantes. E eles eram fortes, sem camisa, né? E só de calça, e eu pegava e parei em cima deles. Quando eu parei em cima deles, o que aconteceu? Eu cheguei e falei, Deus, Jesus, não me deixa eu descer aqui. Quando eu pensei em falar isso aí, eu já estava descendo no meio deles. E quando eu cheguei, que eu vi que eu batia praticamente ao estômago dele, né? Eu batia ao estômago deles, a altura mais ou menos, um pouco menos do que o estômago deles, né? A barriga deles, eu começava a socar aqueles demônios para me sair dali. E o Senhor dizia para mim, não adianta você socar, né? Aí no estômago, na barriga, você tem que socar na cabeça. E eu falei, mas eu não consigo socar na cabeça. Então ele me cresceu o mesmo tamanho dos demônios, eu comecei a socar a cabeça deles e eles explodiram. E explodindo, então, o Senhor Jesus me levantou novamente e ele me trouxe à cama onde eu estava de novo, né? E ele me disse que ele teria me levado ali por causa que muitos pastores teriam traído eles e estariam aliados a Satanás, e que eu seria levantado como um pastor de guerra, um pastor pentecostal, um pastor que não brinca com capeta, um pastor que não dá oportunidade para o diabo. Então, se você ver o outro canal meu, Jesus é que liberta, você vai ver que eu estou falando o que eu estou dizendo, que para a honra e glória do Senhor, eu tenho orado pelas pessoas, né, as pessoas que sofrem macumba, feitiçaria, as pessoas que têm sido destruídos seus casamentos, que o diabo tem destruído. Eu tenho orado, as pessoas aí na igreja, eu oro e o Senhor faz um milagre. O Senhor Jesus, ele faz a obra. As pessoas colocam o câncer, colocam o sangue para fora, né, vomita as macumbas. E eu vou te dizer uma coisa, né, os demônios, para a honra e glória do Senhor, vê em mim, né, vê em mim poder e unção, que eles... Muitos deles, às vezes, só de ver, eles já caem, eles já ficam amarrados. Eu tenho uma briga com eles como briga com qualquer pessoa aqui na carne, ou seja, não que eu acerto as pessoas, mas espiritualmente eu acerto eles espiritualmente, e eu acerto como Jesus manda. Então o que Jesus manda eu fazer, eu faço. Se você pode me chamar de louco, de maluco, o jeito que quiser. A minha Bíblia diz o seguinte, se creres, verás a glória de Deus, e fará muito mais coisa do que Jesus fez aqui. Então, se eu tenho uma Bíblia, se eu tenho uma Bíblia na minha mão, a minha Bíblia é espada, eu quero transformar ela num canhão, numa bomba atômica, isso que outro, ela é na minha mão, certo? A Bíblia diz que a fé é que remove montanha, então eu aplico ali, os demônios caem por terra e tal, aquilo outro. Então o Senhor Jesus, ele tem dito para mim, olha, eu te escolhi para ser pastor, para pastorear, porque muitos têm abandonado a minha paz, a minha palavra, muitos têm enganado, têm apacentado os bens das ovelhas, tem apacentado o dízimo, oferta, voto, tem deixado as almas morrer, não apacenta as almas, os meus cordeiros. Então eu te levantei como profeta nessa terra e te darei autoridade, coisa que na tua família ninguém vai ter. Como na verdade não tem uma pessoa na minha família que Deus tenha dado esta unção, porque muitos da minha família procuram eu para me orar e crer nas minhas orações. E os resultados são praticamente que quase na hora, né? De cura é na hora. Então, meu ministério, eu posso te mostrar, você pode entrar lá no canal Jesus é que Liberta, você vai ver várias cestas de remédios que as pessoas têm deixado, pessoas que tomavam 12 tipos de remédio controlado por mês, outras tomavam 600 tipos de remédio controlado, macumba, feitiçaria sendo vomitadas, pedra de rins, tá tudo lá, né? Então, aqui eu quero te dizer o meu chamado para pastor. Então, quando Jesus me chamou, ele confiou a mim que eu deveria falar a sua palavra é a verdade. Irmão, eu quero dizer que tem vezes que eu estou na minha igreja, no meu ministério, e eu vou fazer um culto lá, a igreja pode estar assim. Só, não minto, Deus não deixa eu mentir. Tem vezes que sai 2, 5 reais de oferta, né? 10, né? Eu vivo da fé, os irmãos dão dízimo, são um pouquinho, são pessoas pequenas, mas o Senhor Jesus, ele tem usado pessoas de outros estados para me ajudar, entendeu? Então eu não apacento os bens das ovelhas, apacento as ovelhas, até que o Senhor Jesus tem me usado, tem me sustentado. Então,
Existem muitas pessoas que apacentam por dinheiro, que abrem igreja por dinheiro. Eu falo a verdade, irmão, certo? Eu não escolhi isso, não foi eu que escolhi, foi Jesus que me escolheu e me capacitou para isso. Então, como ele me deu essa obra na minha mão, então eu não sou covarde, porque a Bíblia diz em Apocalipse 21:8 que os tímidos, os medrosos, os covardes, os incrédulos não entraram no reino de Deus. Então, se ele me chamou, a Bíblia diz que quem pôs a mão no arado não pode olhar para trás. Então, eu já tenho guerreado muito com os espíritos malignos, eu conheço muitas estratégias de Satanás. Jeová tem me mostrado, eu tenho visto de olhos abertos, eu já vi anjos grandes, o arcanjo Miguel, Gabriel, realmente esses anjos são que o Senhor Jesus coloca para guerrear ao meu favor, ao favor da igreja, eles sempre aparecem do meu lado. Então eu dou graças a Deus, porque eu tenho buscado, mas durante esse tempo o Senhor Jesus tem me exigido uma vida espiritual digna, e eu tenho feito campanhas e campanha em monte, jejum e oração. Então o combustível para abastecer o cristão é o jejum e a oração e a vigilância, né? E eu tenho feito com a minha esposa, e o Senhor tem me dado na minha casa. Graças a Deus, dificilmente é ter uma dipirona, né? Não quero dizer que você que está com a doença benigna que vem do ar, uma gripe, isso, aquilo outro, que não vai procurar os médicos, não podemos ignorar. Não digo para você que amanhã eu não vou morrer no braço dos médicos, porque eu não quero, mas se assim Deus permitir, quem sou eu para dizer que não? Então eu não posso ignorar o que Deus mostra. Agora, uma única coisa eu digo para vocês, que Deus tem me usado para levar essa verdade. É por isso que eu tenho pregado aqui, e na minha igreja, no meu ministério, eu falo duro com os irmãos do meu ministério. Eu falo para eles, irmão, se você não gostou, a mesma porta que Deus abriu para você entrar, você está aberto para você sair. Se você não quiser a verdade, eu sou pastor que apacenta as ovelhas. Agora, pastores que apacentam cabras e bode, tá aí por baixo aí, tá aí por esse mundo aí. Então você procura a igreja que vai massagear o seu ego, porque aqui eu vou esfolar você na palavra de Deus. Aqui é Bíblia, né? Então, uma vez eu estava pastoreando em Rondônia, uma mulher que era dona de uma empresa, o dízimo dela era 5 mil reais, que ela dava nas igrejas, uma certa denominação, diz ela que os pastores de lá andavam atrás dela, igual, desculpa a expressão, cadela quando tá no cio atrás do dízimo dela. E o que que acontece? E ela veio pro meu ministério, queria fazer o mesmo. Eu falei, minha filha, pega o seu dízimo, dá lá e fica aqui. Ah, mas não sei o que. Eu falei, então vai embora com o seu dízimo, porque aqui eu apacento a ovelha. É verdade que as ofertas são escassas, os dízimos são escassos, eu vivo da fé, é verdade. Mas até aqui o Senhor Jesus tem me ajudado. E digo, eu não vendo a minha alma por nada, eu não troco a minha alma por dinheiro nenhum. O que nós vemos nessas igrejas grandes aí, o que esses pastores fizeram, e muitas igrejas de doutrina fizeram, foi curvar diante de Satanás e aceitar a oferta que o diabo fez a Cristo e Cristo negou, lá em Mateus capítulo 4, né? Se me adorares, te darei tudo isso, né? Então eles estão adorando a Satanás, né? Como Jesus não aceitou, então eles estão adorando a Satanás e estão recebendo a riqueza dessa terra. Mas do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não é verdade? Como diz a Bíblia. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá para frente o caso é mais sério. Só você, Jesus e o diabo. E aí? Como é que fica? Então, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Então, eu quero dizer, como farinha com rapadura aqui, não tenho conforto como esses pastores têm, mas até aqui o Senhor tem me dado saúde. Vou te dizer, eu não tenho conforto, mas tenho saúde, minha família tem saúde. A criança mais nova aqui da minha casa, aqui, que é minha netinha, tem 9 meses, ela tem saúde. Nós não andamos em hospitais, nós não andamos com armário de remédio, igual muitos que se diz crente, que fala que Jesus cura, Jesus liberta, e se eles estão cheios de demônios, cheios de enfermidade. Tem muita gente que pronuncia um Jesus que na verdade não faz nada na vida dele, é um Jesus de mentira, porque o Jesus de verdade, ele cura, ele liberta, ele salva, né? Lá Isaías 53 está escrito assim, sobre si levou todas as nossas dores, nossas enfermidades. Então, é possível, posso ficar doente? Pode, a doença pode vir até você, o que você não pode aceitar é a doença estar em você, é a doença instalar-se em você e morar em você. Então, nós somos templo do Espírito Santo, não templo de macumba, templo de feitiçaria, templo de magia negra, templo de doença, templo de enfermidade, né? Então, Deus não quer as pessoas enfermas, se são enfermas por causa do seu pecado. Se você continua enfermo é porque você está com a brecha, deu brecha pro diabo e o diabo está resistindo. E a macumba e a feitiçaria que tem entrado nesses crentes tem feito isso aí. Então, o que eu quero aqui dizer é que o meu chamado para pastor foi assim, né? Então, quando Deus me mostrou, me levou no inferno, é para guerrear contra o diabo. E eu não estou aqui para alisar a capeta. Estou aqui para chegar e dizer
que você precisa ouvir, porque Jesus te ama, ele morreu na cruz para te salvar, Deus deu o único filho dele para te resgatar desse lodo de pecado. E aqui também quero te dizer, enquanto eu viver, enquanto eu estiver no meu ministério sendo presidente, ninguém vai chegar e vai pregar o pecado e o mundo lá dentro daquela igreja, certo? Porque aqui do meu ministério que Deus me deu, foi comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A igreja que prega 100%, você entendeu? As doutrinas do que o Senhor Jesus tem me ensinado, né? A igreja 100% escolhida do coração de Deus. Esse nome aqui, ó, Igreja Pentecostal Graça e Paz, eu tive visão dele. Deus me deu uma visão, certo? Deus me deu uma visão. Nem sabia que existia a palavra graça e paz nesse sentido na Bíblia, porque na época eu não sabia, e ele me mostrou. Então eu quero te dizer para você que foi esse jeito que Jesus me chamou para pastorear. É por isso que vocês muitas das vezes têm sentido firmeza nas palavras que eu tenho falado, porque eu não tenho negado ao meu Jesus. Eu não me vendo por dinheiro, por ouro nem prata. Uma vez Satanás apareceu para mim, minha esposa, e disse assim, ele apareceu em pessoa, na personalidade de uma pessoa, e disse assim, sabe por que Deus não está te ouvindo? Porque você está passando essas provas e essas lutas? Porque você pronuncia o nome dele errado. E ele pegou e falou um nome lá em aramaico para me repetir. Aí Jeová, o Espírito Santo de Deus já disse para mim assim, não, ele está mandando você blasfemar contra o meu espírito. Quando eu falei, está repreendido em nome de Jesus, ele pegou, deu uma risada assim, saiu, entrou no bar e sumiu, certo? Então, irmão, eu quero te dizer para você que eu tenho experiência vivida, mas um pouco de tempo eu vou contar mais sobre as minhas experiências. Se você quiser que eu conte mais sobre as minhas experiências, né, inscreva no canal, dê o seu like aí e até mais. A paz do Senhor, em nome de Jesus.